Olá, o meu nome é Hugo Cruz, eu sou fisioterapeuta, com gosto especial pela anatomia, terapia manual, neurociência da dor e, para além disso, estou a tentar aprender a tocar concertina. Está a demorar, mas vai lá. Master Talks, conhecimento em ação, aprende e cresce, é a nossa missão. Olá, bem-vindos a mais um Master Talks. Hoje estamos aqui com o fisioterapeuta Hugo Cruz. Olá, Hugo. Olá, Bárbara. Como estás? Muito bem, obrigado. Melhor agora que estou aqui convosco, por isso quero começar a aproveitar também já agora, se me dás licença, para agradecer o convite, já que estamos nesta conversa, por estar aqui na Master Talks e boa sorte no projeto, como é óbvio. Muito obrigada. Hugo, fala-nos aqui um bocadinho do teu percurso na fisioterapia e como é que surgiu este gosto especial pela anatomia, pela fisiologia e pela biomecânica. Ok. Isso é uma pergunta interessante porque eu gostava de se calhar dizer como o Cristiano Ronaldo foi desde pequenino que eu dormi com a bola na cama e tal, não é eu com o livro de anatomia, não é assim, não é? Eu acho que este gosto pela anatomia surgiu um bocado pela necessidade, portanto à medida que me fui formando enquanto fisioterapeuta e depois quando na verdade cheguei à prática clínica comecei a perceber da importância da mesma para os meus resultados e como eu era fraco em determinados aspectos e como se calhar os meus resultados também não eram tão bons por eu não dominar este tema. E eu creio que comecei então a estudar mais sobre anatomia depois de já ter terminado o curso. Também porque identifiquei se calhar determinadas falhas, lá está na formação, mas principalmente quando cheguei à prática clínica. E como muitas coisas na vida, quando nós começamos a estudar, começamos a ganhar interesse sobre elas, não é? E efetivamente, sei lá, como eu tenho interesse quando comecei a estudar mais sobre cerveja, também gosto mais de beber cerveja hoje, aconteceu-me o mesmo com a anatomia, não é? A partir do momento que comecei a estudar mais, esse gosto surgiu. Portanto, foi assim nessa perspectiva. Portanto, consideras que aprofundar o estudo da anatomia é muito importante para qualquer fisioterapeuta? Sim, eu diria que sim. Eu acho que as ciências básicas, não é? E como a anatomia, a fisiologia, a biomecânica e outras que tais, não creio que nós tenhamos de ser expertos, não é? Ou seja, todos os professores doutores da área, mas que devemos dominar o básico e essencial para depois também conseguirmos, dentro do raciocínio enquanto fisioterapeutas ou enquanto outro profissional de saúde, até porque muitas das vezes estas condições de aprendizagem básicas são semelhantes em quase todas elas, não é? Nós precisamos ser os melhores profissionais possíveis e, portanto, eu creio que a anatomia, sem dúvida alguma, é uma ferramenta que, se não for bem dominada, muito provavelmente não conseguiremos ter os mesmos resultados quando comparado com o domínio da mesma. Portanto, eu diria que sim. E consideras que, por exemplo, a anatomia que se dá na licenciatura, de base, é o suficiente para garantir uma boa prática? Na verdade, é assim, eu creio que o curso de base é o suficiente para eu começar, não é? Não creio que seja o suficiente para eu ser um fisioterapeuta, ou um bom fisioterapeuta, e isso não inclui só a anatomia. Acho que o estudo da anatomia nas faculdades, por exemplo na instituição onde eu também dou aulas no Piaget, tem vindo a melhorar com o decorrer do tempo, mas considero que ainda não está próximo daquilo que eu penso ser o ideal, porque comete um erro muito crasso que é que o estudo da anatomia ser quase como um estudo independente do restante das coisas e ser um momento específico, por exemplo, tendencialmente o curso organiza no primeiro ano dar-se sobre anatomia, não é? Mas depois o que acontece é que os estudantes tendem a decorar o processo da aprendizagem da anatomia, e não é assim que se estuda a anatomia, ou quase nada na vida, não é? E depois, quando têm o exame, debitam aquilo que estudaram e a partir dali a anatomia deixou de acontecer. Então, por exemplo, eu dou aulas de terapia manual e tenho necessidade, durante as minhas aulas de terapia manual, de perder muito tempo a explicar coisas que são elementares da anatomia, ok? Porquê? Porque os alunos entenderam, que naturalmente, porque também nós não os passamos de forma correta, que aquele momento de aprendizagem acabaria a partir do momento em que eles passavam a nota, não é? Tinham 15 ou 12 ou o que fosse, e a partir daí a anatomia já não era preciso ser mais usada. Mas, na verdade, a anatomia, nós, enquanto fisioterapeutas, imaginamos, por exemplo, que eu estou a aprender a ler e a escrever, e eu aprendi o A, não é? E depois eu vou aprender o B, e imaginemos que eu aprendi o A e assim que eu aprendi nunca mais o vou usar na vida. Não é possível, eu não vou conseguir comunicar porque eu preciso do A para o usar. E é igual com a anatomia, portanto eu vou precisar desse estudo, mas de forma contínua ao longo da vida, na aprendizagem. E a anatomia nos livros é bastante diferente da anatomia na realidade, não é? Sim, aplicada na prática. Sim, isso é verdade. Eu creio que no nosso curso é das coisas mais interessantes de se ver, porque temos, são cursos muitas vezes heterogéneos, temos muitas pessoas que são jovens licenciados, mas temos pessoas já com muitos anos de experiência e que quando são confrontados com a realidade, por exemplo, quando
nós demonstramos com a anatomia cadavérica ou então com a anatomia da ecoanatomia, não é? Com o uso do recurso do ecógrafo, e conseguem perceber as diferenças que existem em determinadas coisas que acreditavam ser de determinada forma, porque não foi assim que nos livros viram, não é? Mas depois, quando confrontados com a realidade, acho que é um choque giro de se ver. E, portanto, os livros são bons, são interessantes, porque é uma forma de nós começarmos a pensar e a raciocinar sobre ele, mas têm uma limitação, que é, por vezes, não se assimilarem com a realidade. Depende dos manuais, naturalmente, e dos livros diferentes, dos autores. Ou seja, estas diferenças entre os livros e a parte real, isto na prática clínica, no dia-a-dia, é um desafio? Ou já foi, já não é? Não, é um desafio, até porque ser fisioterapeuta, no geral, é um desafio, não é? E depois há muitas coisas que tornam isto um bocadinho mais desafiante. As diferenças que se vemos na anatomia do livro, ou até as próprias variações anatómicas que existem entre as pessoas, não é? Tornam também a beleza desta profissão. Porque é giro que as pessoas não pensam muito sobre isto, se calhar, mas imaginemos, nós estamos aqui os dois, somos dois seres humanos, mas temos um exterior que é completamente diferente, não é? Mas nós assumimos que as pessoas, apesar de serem diferentes por fora, que por dentro são iguais. E, na verdade, não é isso que acontece. Portanto, também existe muita variabilidade daquilo que é a anatomia interna, não é? E, portanto, a anatomia de estudo é fundamental, porque nós temos que ter um princípio básico teórico para alguma coisa, mas ela deve ser crítica, deve ser reflexiva, na perspectiva que há variações que podem acontecer. E, portanto, a adaptabilidade para um fisioterapeuta também está nesta perspectiva. E agora, de acordo com a tua experiência clínica, quais são as estruturas anatómicas que os fisioterapeutas mais negligenciam durante a prática? Que possam fazer diferença? Ok. É assim, há muitas, não é? Eu se calhar posso dizer, vou selecionar uma ou duas assim para ser mais fácil. Diria, por exemplo, se calhar no membro superior o subclávio, que é um músculo muito pequenininho, as pessoas tendem a atribuir uma pouca significância aos músculos pequeninos, mas é um músculo importante porque tem uma relação importante também com, sei lá, com as estruturas neurovasculares do membro superior. É um músculo que liga, por exemplo, a nossa grade costal à minha clavícula, é um músculo que é fundamental para a estabilidade da clavícula. Eu preciso ter mobilidade e estabilidade e competência motora na minha clavícula, na minha grade costal, para que depois o meu membro superior funcione com qualidade. Outro que é giro é, por exemplo, o flexor longo do hálux. É muito comum as pessoas não prestarem muita atenção, mesmo em condições patológicas de entorse de uma tibiotárstica, por exemplo, não revisar um flexor longo do hálux é uma coisa que não terá tão bons resultados a longo prazo. Portanto, e são coisas que são pormenores, mas que fazem uma diferença importante na nossa prática clínica e no nosso dia-a-dia de trabalho. Achas que o estudo da anatomia tem mudado ao longo do tempo? A forma como se ensina a anatomia nas aulas tem mudado ou continua muito baseada só em livro? Eu agora nem tanto, mas durante muitos anos recebi e tive a oportunidade de trabalhar com muitos estagiários, que é sempre um prazer enorme e um gosto, porque nos também obriga e desafia-nos a também estarmos atentos e a estudar, porque muitas vezes fazem perguntas difíceis, não é? E ao longo do processo eu fui compreendendo que se calhar esse estudo da anatomia por vezes era um bocadinho dificultado porque o estudo da anatomia feito na faculdade, como era um estudo muito abrangente, por vezes era demasiado teórico e com pouca aplicabilidade clínica para as nossas especificidades enquanto fisioterapeutas. Até porque muitas vezes quem os dava seriam por vezes médicos, anatomistas ou outras pessoas que não diretamente relacionadas com a fisioterapia. E não é que a anatomia seja diferente para um fisioterapeuta ou para um médico, não é? Mas, na verdade, aquilo que se procura, não é? É diferente nas determinadas profissões. E eu acho que esse talvez seja o futuro agora no ensino do estudo da anatomia. É tentar fazer uma coisa mais prática, que também seja mais fácil para as pessoas e ter interesse no estudo, que é através dessa forma que se vai aprender e ter este transfer para a prática clínica, que é o que, por exemplo, tentamos fazer também no curso, como estava a falar. E, na tua opinião, qual é que é aqui a importância do papel, digamos assim, da ecografia musculoesquelética nesta compreensão da anatomia do utente? Ok. Eu não acho que para ser um fisioterapeuta de topo que tenha que ter um ecógrafo, ok? Eu acho que não precisa disso. Deve saber anatomia, mas não precisa de ter um ecógrafo. O ecógrafo, na prática do fisioterapeuta, é uma ferramenta importante porque, lá está, muitas vezes nas variações anatómicas, na melhoria do raciocínio clínico, do diagnóstico e fisioterapia, não do diagnóstico médico, são coisas completamente à parte. Portanto, a ecoanatomia é feita nesta perspectiva de nos gerar
coisas até, por exemplo, é giro ver dinamicamente como é que as estruturas se mexem com o uso do ecógrafo e, portanto, isso pode gerar talvez uma melhoria depois no meu raciocínio e, por consequência, uma melhoria no meu resultado clínico, não é? Não considero que todos os fisioterapeutas devem comprar um ecógrafo, longe disso. Mas, efetivamente, eu considero que é uma ferramenta útil, válida e que acrescenta muito valor. E, principalmente, também nisso, nessa compreensão e no estudo da anatomia. E como é que tu vês a integração da biomecânica na fisioterapia e na terapia manual? Pois, a biomecânica, se calhar, um bocadinho, portanto, uma anatomia, não é? A fisiologia. Eu considero que é uma ferramenta vital para um fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta é um bocado um mecânico de um corpo, não é? Mas estamos a falar um bocado na perspectiva da reabilitação, mas inclusivamente os colegas que trabalham na área da performance, por exemplo, que fazem reabilitação para a performance, que trabalham em departamentos médicos e performance clínica desportiva, dominar a biomecânica é fundamental, porque os princípios básicos da física, da biomecânica, são elementares para depois também conseguir produzir um melhor atleta, não é? Portanto, eu se dominar esses princípios que são físicos e transferir para a biomecânica, muito provavelmente conseguir ter resultados mais importantes na reabilitação e depois na performance. Portanto, um básico também, acho eu, elementar. Sim. Que recursos e estratégias é que recomendarias a fisioterapeutas que queiram aprofundar o estudo na área da anatomia? Da anatomia. Primeiro é o estudo contínuo com qualquer coisa. Qualquer coisa vai sempre servir. Desde que o estudo esteja contínuo, vai apresentar valor. A minha principal forma de aprendizagem ao longo da minha carreira foi sempre a mentoria. Ou seja, ter pessoas que eu identificava valor e considerava que pudessem ser pessoas que a longo prazo pudesse aprender com elas. Tutores, por assim dizer. Por exemplo, como o Ricardo Amorim foi, ao longo da minha vida, sempre, quando eu comecei a trabalhar com ele, uma pessoa que eu me identifiquei muito e que me gerou uma capacidade de aprendizagem muito mais exponencial quanto se eu tivesse que procurar de forma autónoma por determinadas competências. Portanto, isto recorre-se, por exemplo, através de cursos, de formações, de outros profissionais que eu possa identificar esse valor. E hoje, o recurso à informação é uma coisa fácil, não é? Com as novas competências na área da tecnologia, com a inteligência artificial e coisas do género. Portanto, o estudo de qualquer área, mas especial da anatomia, é uma coisa que está perfeitamente ao alcance de qualquer um. De uma forma mais avançada, mais complexa, mais custosa, mas mais rica, possam ser os cursos de dissecação cadavérica, que aí sim eu poderei ter uma proximidade mais real e perceber efetivamente o que é a anatomia da verdade, não é? Sim. Não há nada como ver. Como ver. Hugo, se puderes deixar aqui uma mensagem aos fisioterapeutas acerca da importância da anatomia na prática clínica do seu dia-a-dia, o que é que gostavas de dizer? Bem, eu gostava de dizer que efetivamente para mim a anatomia é, como outras coisas, a base para eu poder ser um excelente profissional. Considero que, tal qual como nós, quando construímos uma casa, se não tivermos alicerces bons, eu não vou ter paredes boas, nem tetos bons. Portanto, a anatomia para mim é uma base e é um alicerce que é fundamental. Uma biomecânica, como a fisiologia. Nos últimos anos eu tenho dedicado, se calhar, mais tempo a outras coisas que eu considero hoje são mais importantes quando comparado com essas, como, por exemplo, a neurociência da dor, que é uma coisa que eu tenho dedicado muito estudo e, portanto, tal qual como essas é algo que eu considero que devem ser investidas, mas da mesma forma, e eu para saber a neurociência da dor, também tenho que dominar alguma coisa da anatomia. Portanto, a anatomia, na verdade, está presente em todo lado e, portanto, eu não vejo maior motivação que não seja para ser um bom fisioterapeuta que não seja estudar anatomia. É essencial, portanto. Exato, diria que sim. Hugo, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Este foi mais um episódio do Master Talks. Até à próxima. Master Talks, conhecimento em ação, aprende e cresce, é a nossa missão.